Você sabia que a Huawei está no Brasil há 23 anos? Somos mais de 16 mil colaboradores diretos e indiretos. Temos mais de 1.000 clientes empresariais, atendendo as principais empresas de telefonia brasileira. Estamos nas cidades, no campo, em todas as regiões do país. Atendemos 95% da população, com banda larga, 3G, 4G e 4.5G. E mais de 100 mil quilômetros de fibras óticas que chegaram na Amazônia pela primeira vez. Na educação, temos projetos de inovação com 46 universidades e institutos. E treinamos mais de 30 mil talentos nos últimos anos, para serem os novos perfis tecnológicos nacionais. Mas queremos muito mais. Para os próximos 5 anos, queremos profissionalizar outros 30 mil. Estivemos presentes digitalmente em alguns dos principais momentos históricos, desde mega eventos esportivos até o Carnaval e o Ano Novo, e em momentos críticos e sensíveis, como o suporte ao desastre de Brumadinho e a exames de Covid-19. Porque o nosso foco é ajudar as pessoas e contribuir para um país conectado, inovador e inclusivo, onde oportunidades sejam criadas. Por isso, doamos acesso à internet para alunos nas áreas rurais brasileiras. Criamos o StorySign, um aplicativo que ajuda crianças surdas a ler. Somos a Huawei Brasil, uma empresa privada global, com orgulho de estar aqui há 23 anos. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luciano Santos, eu sou responsável pela unidade de Digital Power da Huawei aqui no Brasil e hoje nós vamos abordar um tema bem relevante, bem atual. A gente vai falar sobre neutralidade de carbono, como construir infraestruturas prevendo neutralidade de carbono e assim reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu acompanho vocês a gente iniciar a abordagem do tema. Bom, neutralidade de carbono é um tema bem atual, né? Ele está diretamente ligado com a questão das emissões de gases de efeito estufa, e hoje a gente vai abordar esse tema aqui de forma um pouco mais detalhada e didática. Então vamos tentar trabalhar com alguns exemplos práticos, porque assim fica mais fácil a gente entender qual é o impacto e como trabalhar essa questão nos negócios do dia a dia. Nós temos 4 tópicos aqui para ser tratados, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Huawei, explicando a nossa cobertura e por que nós estamos preocupados com a questão da neutralidade de carbono. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes da questão do protocolo de gases de emissão de efeito estufa, como isso acontece, dando um pouquinho de teoria a respeito disso e qual o impacto disso para negócios, pessoas e todos nós aqui no planeta. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre os insights e todas as tendências relacionadas ao tema de neutralidade de carbono. E por último, para tentar esclarecer um pouco mais de como esse tema acontece de forma prática, a gente vai abordar alguns projetos já implantados, né, que realmente têm um impacto grande na questão de neutralidade de carbono. Então, convido todos vocês a acompanhar esses tópicos, porque realmente eles são bem relevantes para a nossa atividade atual. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a Huawei, tá? A Huawei é um líder global no fornecimento de soluções para infraestrutura de telecomunicações e tecnologia da informação, fornecendo dispositivos inteligentes desde a parte de consumo até a parte comercial e industrial. Somos mais de 197 mil funcionários, trabalhamos em mais de 170 países e temos um investimento muito forte na parte de pesquisa e desenvolvimento. O objetivo da Huawei é levar o digital para cada pessoa, casa e organização. O mundo que está por vir é um mundo conectado e inteligente, e a Huawei entende o seu papel fundamental nessa transição para esse mundo inteligente e conectado.
Falando um pouquinho sobre os negócios que nós temos dentro da Huawei, né? Então vamos começar com os negócios tradicionais. O principal negócio da empresa é o negócio de operadoras. Então a Huawei é fornecedora de redes de telecomunicação para as principais operadoras do mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Nós estamos presentes nas redes das praticamente todas as operadoras aqui no Brasil. Então esse é um primeiro pilar de negócio. Nós temos um segundo pilar de negócio que ele é voltado para outras empresas e governos, né? Então a gente vende soluções de armazenamento, servidores, computação e nuvem para toda a parte industrial. E nós temos um negócio de consumo globalmente, né? Então a Huawei está presente nos principais mercados consumidores, com sistemas de telefonia celular e outros dispositivos inteligentes que são usados pelo consumo. E também nós temos um quarto negócio, que é a divisão de Digital Power, responsável pelas soluções de infraestrutura de energia digital, que é o nosso foco aqui hoje, tá? Então, essa unidade de negócio, ela nasceu em função da preocupação com a Huawei na questão da infraestrutura. Não basta só você fornecer serviços de cloud, conectividade, redes e infraestrutura, você também tem que se preocupar com a forma como isso é implantado. Então, a unidade de negócio de Digital Power, ela vem justamente para auxiliar a Huawei no seu objetivo de levar conectividade e tecnologia para todas as pessoas. Tá? Aqui no Brasil, vamos fazer um panorama geral sobre a Huawei aqui no Brasil, né? A Huawei está aqui no Brasil há mais de 23 anos e graças ao trabalho que foi feito junto com as operadoras, praticamente 95% da população do Brasil é atendida pela Huawei de alguma forma, né? A Huawei tem uma presença muito grande na questão de fibra ótica, inclusive nos lugares mais distantes, como por exemplo na Amazônia. Então nós temos um papel relevante na questão da inclusão digital. A gente também tem um foco muito grande na questão de formação e capacitação, né? Essa Open Class aqui é um desses exemplos de uma das iniciativas que a Huawei tem de levar formação e capacitação tecnológica para toda a população. Nós temos mais de 34 mil pessoas formadas em 10 anos e realmente temos um foco muito grande em treinamento e divulgar a tecnologia para todas as pessoas. Além disso, a gente também trabalha com outras iniciativas de contribuição à sociedade, como, por exemplo, o StorySign, que é uma questão para apoiar as crianças surdas, além de outros detalhes, como confecção de máscaras, eficiência em exame de Covid e uma série de outras iniciativas que a Huawei tem para contribuir com a sociedade aqui no Brasil. Tá? Então, aqui nós temos um panorama geral da operação da Huawei no Brasil, uma operação bem robusta, já há mais de 23 anos e realmente com um foco muito grande em ajudar no desenvolvimento do país. Vamos começar agora o tema propriamente dito, que nós estamos aqui hoje para tratar. Tá? Inicialmente, o primeiro tópico que eu gostaria de... Para a gente falar de neutralidade de carbono, primeiro a gente precisa entender o porquê. Né? Por que nós precisamos trabalhar o tópico de neutralidade de carbono? O que é a neutralidade de carbono? E eu acho que, inicialmente, nós temos que voltar para o básico, né? Então a ideia aqui realmente é a gente dar uma passada de forma bem didática nos pilares básicos da questão de emissão e de protocolo. Então vamos inicialmente falar da razão, né, de toda a questão de eficiência energética e também da questão de neutralidade de carbono. Ela nasce no efeito estufa. O efeito estufa, ele vem sendo usado, o termo efeito estufa, né, ele vem sendo usado há mais de 20 anos, até muito mais do que isso, né? Mas eu acho que a primeira coisa que nós temos que separar é que o efeito estufa, ele é um efeito natural do planeta, né? Então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa, ele é um fenômeno responsável por manter as temperaturas médias da Terra. Então, graças aos gases que estão presentes na nossa na estratosfera, nós temos a possibilidade de reter parte do calor que é irradiado pelo Sol. Esse calor ele é mantido na crosta terrestre e, em função disso, ele permite um controle de temperatura dentro da crosta terrestre que permitiu, né, ao planeta desenvolver vida. Né? Então, o efeito estufa ele é um efeito
natural, ele já está presente no planeta desde o princípio, tá? Então, os gases que estão presentes na atmosfera são os responsáveis por reterem parte desse calor. Então, assim, o efeito estufa ele é uma coisa benéfica, tá? Então, é graças ao efeito estufa que a gente consegue desenvolver vida no planeta Terra. Agora, o que nós temos é que, devido à ação do homem, principalmente depois da Revolução Industrial, por volta aí do século XIX, né, a gente começou a ter um aumento da emissão de gases relacionados ao efeito estufa de forma não natural, né? Então, essa ação do homem, depois da Revolução Industrial, ela agravou o efeito estufa, né? Então, qual é o principal efeito em relação a isso, né? Quando a gente tem esse aumento da quantidade de emissão de gases relacionados ao efeito estufa, esse efeito estufa ele começa a se tornar não positivo, né? Você começa a ter um aquecimento do planeta de forma gradual, porque quanto mais gases você tem na atmosfera, maior é a quantidade de calor retida dentro do planeta, e assim você começa a ter um aumento gradual da temperatura. Então, esse aumento gradual da temperatura no planeta, em função da quantidade de gases com efeito estufa emitidos na atmosfera, é que dão origem ao aquecimento global, que a gente vê é um tema realmente que ele está presente na nossa vida, né? Então, é muito fácil, você liga a televisão, você coloca o seu rádio, você vai ver uma série de pessoas, uma série de autoridades comentando sobre a questão do aquecimento global. Então, assim, é muito importante aqui a mensagem o efeito estufa, ele é um efeito natural do planeta, mas em função da emissão de gases com efeito estufa de forma não natural pela atividade humana, industrial e de ocupação, isso acaba nos levando ao aquecimento global em função da retenção da irradiação solar dentro da crosta terrestre. Então, esse é o problema que tem que ser tratado, ele é um problema bem sério, ele tem uma série de consequências em relação à vida no planeta Terra. Então, esse é o principal motivo pelo qual nós temos governos, empresas, autoridades em geral preocupadas com esse tema. Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe do que são gases de efeito estufa, né? Então, a sigla GEE, ou em inglês GHG, que é Greenhouse Gases, esses gases elas são substâncias naturais, tá? Já presentes na atmosfera, que, como eu comentei, elas absorvem parte da radiação emitida pelo Sol e, em função disso, elas impedem que o calor escape para fora da atmosfera e, com isso, causam um aquecimento da crosta, né? Um aquecimento médio da temperatura do nosso planeta. Nós temos alguns gases, né? Eu vou comentar os principais aqui. Então, nós temos o dióxido de carbono, nós temos o gás metano, nós temos os SFCs, que são os gases heptafluorocarburo, e uma série de outros. Mas o principal, né, o maior responsável pela questão do efeito estufa é o dióxido de carbono. E da onde se origina o dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono ele está presente principalmente na queima de combustíveis fósseis, pode ser petróleo ou derivados de petróleo e principalmente queima de carvão, tá? O carvão é uma substância usada desde a Revolução Industrial para a prática industrial e principalmente para a parte de geração de energia elétrica em alguns países, eu vou comentar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas o principal gás do efeito estufa, e é ele que nós vamos abordar hoje aqui, é o dióxido de carbono, né? Hoje o dióxido de carbono ele representa cerca de 60% das emissões, né? Então ele tem um peso muito grande quando nós estamos considerando a questão do efeito estufa na nossa vida diária, tá? É super importante agora algumas definições, né? Então, quando a gente comenta em função do dióxido de carbono ser o principal gás presente na atmosfera,
com efeito estufa, foi criado um padrão no qual ele é utilizado como equivalente para todos os outros gases de emissão, né? E quando nós comentamos o termo pegada de carbono, né, que ele pode se referir a um indivíduo, um evento, uma organização, na verdade, esse tema ele está associado ao total de emissão de gases que esse indivíduo, esse evento ou essa organização vai gerar em equivalente de dióxido de gás carbônico. Então, vamos dar um exemplo prático aqui, né? Se você retira o seu carro da garagem e você dirige para o escritório todos os dias, né? Então, a gasolina que é utilizada no seu automóvel, ela gera dióxido de carbono, além de outros gases, tá? E esses gases todos eles são convertidos no equivalente de dióxido de carbono, e em função disso, a gente tem um equivalente aqui, como nós podemos ver no quadro, que para cada litro de gasolina é o equivalente a 2,29 quilos de dióxido de carbono liberados na atmosfera. O que significa isso? Se você deixar de utilizar o seu carro, obviamente você vai deixar de emitir dióxido de carbono e com isso você ajuda na redução do efeito estufa. Tá? Um exemplo bem simples, mas só para a gente entender aonde nós queremos chegar com esse tópico. Tá? Nós também temos diferentes escopos de emissão, e aqui é importante a gente falar sobre o GHG, ou Greenhouse Gas Protocol. O Greenhouse Gas Protocol é um protocolo internacional que ele foi definido para medir a emissão de dióxido de carbono. Então, ele é globalmente reconhecido, né, por instituições e governos, e ele traz uma metodologia bem clara de como você medir, né, a emissão de dióxido de carbono. Então, o primeiro passo para a gente avaliar uma melhora na emissão de dióxido de gás carbono, ou de gases de efeito estufa como um todo, né, eu estou utilizando o termo equivalente aqui, em primeiro lugar, nós temos que medir qual é a emissão. Então, seja uma empresa, seja um indivíduo ou qualquer outra entidade, o primeiro passo, o passo básico, é você utilizar uma metodologia para avaliar qual é o nível de emissão que a sua atividade está levando, né? E nessa medida, nesse processo de você definir qual é o nível de emissão que uma empresa, um indivíduo ou uma autoridade tem, nós definimos 3 escopos, né? E eu vou comentar um pouquinho sobre eles aqui rapidamente, né? Então, o escopo 1, ele é o escopo de emissão direta, né? Então, vamos pegar como exemplo uma empresa, né? Tudo que tem relação com a operação direta da empresa é considerado escopo 1, né? Então, vamos dar um exemplo, uma empresa, ela tem uma instalação, ela tem uma série de equipamentos de ar-condicionado, todos os gases envolvendo essa operação, ou motores, ou qualquer outro tipo de operação, estão relacionados diretamente com a empresa, estão sob o controle direto da empresa. Então, isso é emissão direta e o escopo 1, né? Vou dar um exemplo aqui do escopo 2. O escopo 2 ele ele tem um impacto indireto, mas ele é muito importante. Então, um dos principais geradores de emissão na atmosfera é a geração de energia elétrica, né? Então, isso está no escopo 2. Então, imagina que você tem uma empresa, você consome a energia do grid ou da conexão da concessionária, e essa energia ela é gerada de alguma forma, né? E ela pode estar associada com a emissão de dióxido de carbono ou outros gases de efeito estufa. Então, você utiliza isso na sua atividade, isso não é uma emissão direta, mas ela tem um peso muito importante no âmbito relacionado com a parte indireta. E o escopo 3, ele segue a mesma linha, né, mas ele está associado com sua cadeia de fornecimento, com a parte de bens e serviços. Então, eventualmente, você pode usar alguma transportadora ou alguma outra atividade que ela tenha relação direta com emissão de gases de efeito estufa. Então, isso é só para a gente entender de onde vem. Então, qual é a mensagem importante desse tópico? É que existe uma metodologia global para avaliar a emissão
de empresas, indivíduos e autoridades. Essa definição ela é global e ela é bem reconhecida, e é isso que nós trabalhamos hoje, e é o Greenhouse Gas Protocol, que é utilizado para fazer essa avaliação da emissão de gases de efeito estufa. Tá? Então, com isso, nessa primeira parte, pessoal, a gente procurou dar uma introdução básica sobre a questão de emissão, né? Então, só para a gente fazer uma retomada bem rápida dos principais tópicos, então, efeito estufa é um efeito natural do planeta, mas em função da emissão de gases de efeito estufa devido à atividade humana, desde a Revolução Industrial, a gente tem observado um aquecimento da temperatura média do planeta em função dessas emissões. Um outro detalhe que é super importante aqui é que é utilizado o dióxido de carbono por questão da sua abundância na atmosfera como principal gás, então a gente utiliza o equivalente, mas só para dar uma ideia, né, o próprio dióxido de carbono ele tem uma vida média na atmosfera de mais de centenas de anos, né? Então, o efeito que está sendo gerado hoje, ele vai durar cerca de algumas centenas de anos para subir na atmosfera. Então, lembre-se que a nossa atividade industrial mais pesada como planeta, ela começou a partir do século XIX. Então, a gente ainda está sofrendo as consequências das primeiras emissões, né? Então, na forma como nós atuamos hoje, se não forem tomadas medidas severas, duras e realmente com impacto na emissão, a gente não vai ter condição de reverter esse aumento de temperatura dentro do planeta. Então, esse é um tema bem crítico, né? E por isso que nós vemos todo dia no noticiário a questão da emissão de gases de efeito estufa e entre outras atividades, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre tendências e insights nesse campo e como a gente atinge a neutralidade de carbono e quais os processos que nós temos para isso, ok? Então, inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre a visão da Howe, né? Como eu comentei com vocês, a Howe tem um foco muito grande na questão da neutralidade de carbono, até em função disso, nós temos uma divisão interna voltada para soluções que auxiliem empresas, governos, instituições privadas a trabalhar a questão da emissão, né? Então, a gente trabalha com soluções tecnológicas que nos permitam realmente melhorar o futuro, né? Para que a gente tenha um futuro mais limpo e mais sustentável, né? Através dessa revolução energética. Então, esse é um tópico muito importante para a Howe. Tá? Então, nós temos alguns tópicos muito importantes, né? Então, mundialmente o tema já é aceito, né? Então você já tem governos empenhados com a questão da neutralidade de carbono. Então, o que significa neutralidade de carbono? Significa que a sua atividade ela não vai gerar emissões adicionais de carbono para amplificar o efeito a questão do efeito estufa, tá? Então, esse é um tópico muito importante. A outra, uma questão muito chave para a neutralidade de carbono, é construir um sistema baseado em energia limpa. Então, a energia, ela é a base da vida moderna, né? A energia elétrica é a base da vida moderna. Então, se nós não tivermos uma geração limpa de energia, a gente realmente não vai conseguir atingir o objetivo de neutralidade de carbono, que é tão importante para evitar os efeitos, a questão do efeito estufa, tá? O aquecimento relacionado ao efeito estufa. E a Howe tem investido muito em relação a soluções e tecnologias para que a gente desenvolva mais e mais aplicações que realmente auxiliem empresas, governos e outras instituições a melhorar o seu nível de emissão, né? E nós estamos comprometidos em cooperação com pessoas e com outras instituições ao redor do mundo para que realmente a gente promova essa transformação, essa revolução energética da forma mais limpa e mais verde possível para o nosso futuro, né? Eu vou agora passar um vídeo para vocês, só para mostrar um pouquinho os detalhes de como a Howe trata esse assunto internamente. Forests are disappearing. Glaciers are melting.
plastic waste and e-waste is piling up. These truths make us think about the relationship between humanity and nature. In 2020, the CDP, or the Carbon Disclosure Project, included Huawei on its climate change A-list after assessing more than 5,800 companies. The CDP is a non-for-profit charity. It measures the environmental impact of different companies and then publicizes its insights. The organization aims to better focus companies and governments on reducing carbon emissions. With great power comes great responsibility. This is true for companies when it comes to environmental protection. We only have one planet. Pursuing the idea of tech for a better planet, Huawei promotes sustainable development by creating green bits. These focus on reducing carbon emissions, promoting renewable resources, and contributing to a circular economy. Huawei OpticStar modems are being used in more than 40 million homes around the world. These products have helped save more than 1.5 billion kilowatt hours of electricity, equivalent to a reduction in carbon emissions of over 730,000 tons. Huawei's smart PV solution has been deployed in more than 60 countries and regions and has generated more than 300 billion kilowatt hours of green electricity. In 2020, PV stations located on Huawei's campuses generated 12.6 million kilowatt hours of electricity, while the total electricity generated by these PV stations to date is 119.74 million kilowatt hours. The packaging used in the Huawei Mate 40 is far more efficient and compact than that of previous models, leading to a reduction of about 550 tons of paper for every 10 million phones. This is equivalent to planting 9,350 trees. Huawei has nearly 2,000 e-waste drop-off locations in 48 countries and regions, and recycles more than 4,500 tons of e-waste every year. Bom, aqui nós tivemos um pouco da visão da Huawei, né? E como nós trabalhamos na questão da neutralidade de carbono e nós estamos empenhados realmente de auxiliar na revolução energética de forma sustentável, né? Agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais no detalhe. Nessa primeira parte a gente deu um básico só para entender a questão da neutralidade de carbono. Então vamos avançar um pouquinho mais sobre como isso acontece de forma prática, né? Então aqui um ponto bem importante é que, como eu comentei, a energia é a base da vida moderna, né? Fica difícil você se imaginar vivendo numa cidade, é só você ver a quantidade de facilidades que você tem, que é suportada pela questão da energia elétrica, desde sistemas de ar-condicionado, geladeiras, televisão, acesso à internet, entre outras coisas. O que é importante ter em relação a esse tópico é que em muitos países a matriz energética no Brasil, até que de certa forma ela é bem limpa, mas em boa parte ao redor do mundo a energia elétrica ela vem da queima de combustíveis fósseis. Então, para gerar essa energia que ela possibilita a vida moderna de forma muito mais qualificada, você trabalha forte com queima de carbono e outros derivados de petróleo. Então, esse é um tópico que nós temos que tratar. A gente tem que atuar diretamente na geração de energia elétrica. Esse é uma das prioridades, né? Esse é o primeiro tópico. O segundo ponto é que a gente vive um processo realmente de mobilização. Então, você tem mais e mais pessoas vivendo nos centros urbanos, né? Então, esse é um processo natural que vem acontecendo nos últimos 20, 30, 40 anos, e realmente a grande maioria da população mundial hoje já se encontra nos grandes centros urbanos. Então, a forma como gerar e distribuir energia para essas pessoas é um tópico muito importante para tratar a questão do efeito estufa. Um segundo ponto muito importante, a gente está na vertente da revolução tecnológica e agora nós vamos ter a implantação do 5G aqui no Brasil, tem alguns outros países que nós já estamos trabalhando com a tecnologia, e o 5G torna possível, ele melhora muito a questão da conectividade, né? Então é você imaginar hoje que praticamente toda a sua vida já está dentro do seu telefone celular, né? Então você consegue fazer chamadas de vídeo, você consegue fazer praticamente todas as suas operações bancárias,
você consegue assistir um vídeo, né? E o que o 5G vai possibilitar é que você faça isso de forma muito mais rápida e muito mais interativa. Então isso vai realmente abrir as portas para o que nós chamamos de revolução digital, né? Com acesso à internet das coisas, né? E quando eu digo internet das coisas, não é aquela questão de filme futurista, onde você tem os eletrodomésticos conversando com você. Na verdade, a internet das coisas ela já está presente na nossa vida hoje em diferentes aspectos. E essa é uma revolução que vai acontecer assim como foi a revolução da internet, né? Então é só você imaginar que hoje praticamente você não consegue trabalhar se você não estiver conectado a uma rede, né? Então 20, 30 anos atrás não funcionava assim, né? Você tinha outras formas de operação. Então realmente o 5G vai possibilitar uma interconexão muito mais rápida. Só que nós temos um ponto a ser trabalhado, né? A implantação do 5G, ele praticamente duplica o consumo de energia elétrica nas redes, né? Lembre-se o que eu comentei, nós já estamos num ponto crítico de emissão de gases de efeito estufa. Então, o aumento do consumo de energia, ele precisa ser tratado de forma inteligente, dos dois lados, tanto na geração como na questão do consumo, né? Um terceiro tópico é a questão do cloud, né, a nuvem, né? Então hoje você tem uma série de aplicações que elas funcionam em nuvem, isso realmente facilita muito a vida, né? Então você tem acesso a streaming, você tem acesso à rede social, você tem acesso a uma série de atividades, muitas dessas atividades elas operam em nuvem, né? E é importante você pensar por um momento aonde que está a infraestrutura que permite possível, por exemplo, que você opere na sua rede social ou que você tenha acesso a um serviço de streaming em qualquer lugar do planeta que você esteja, né? O que está por trás dessa infraestrutura são os grandes data centers, né? Então, os grandes data centers, eles são grandes consumidores de energia, né? A energia, ela é a base da informação, ela é a fundação da informação, né? Para você transmitir, armazenar ou processar qualquer tipo de informação, você precisa de energia elétrica, né? Então, esses grandes data centers que operam essa quantidade massiva de dados, eles são grandes consumidores de energia. Eles são realmente a indústria pesada do século XXI. E hoje, eles já consomem 3% de toda a energia global. Nos próximos anos, com o 5G e com realmente a chegada da internet das coisas, a tendência é que essa porcentagem suba de forma exponencial. Então, esse é um tópico muito importante que tem que ser tratado. E o último tópico aqui que nós vamos abordar é a questão realmente do veículo. Então, lembre-se que eu comentei que o dióxido de carbono ele é o principal responsável pelo efeito estufa, né? E hoje, além da geração de energia elétrica, a outra atividade que realmente gera uma quantidade massiva de emissão são os veículos, né? Os veículos hoje, eles contribuem com uma grande parcela das emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Então, esse é um tópico também que tem que ser tratado, né? Obviamente que os governos estão interessados nesse tópico, eles estão tratando esse tópico, ele é um tópico crítico, né? E realmente é necessário fazer o controle e redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, a Huawei, como organização, nós temos como objetivo atuar nesses 4 tópicos, tá? Geração de energia, redução do consumo de energia, aplicação de infraestrutura para data centers e realmente auxiliar também na emissão gerada por veículos. A gente vai passar por cada um desses tópicos, tá? O que vem sendo feito em termos de regulação, né? Então, inclusive recentemente, nós tivemos um novo relatório, né, do IPCC, que é o painel global de mudança climática, né? Então, já foi demonstrado que realmente o aumento de temperatura recente que nós estamos vendo do planeta é função direta do aumento da emissão de gases de efeito estufa. E também a gente teve, recentemente, né, no ano de 2015, o Acordo de Paris. Então, nós tivemos os principais países do mundo, né, assinando o Acordo de Paris e se comprometendo, né, a uma redução significativa
da emissão de gases de efeito estufa até o ano de 2050, onde o objetivo é se atingir a neutralidade de carbono, né? Então, é super importante a gente notar isso. E por que é importante termos China, Estados Unidos e Europa, né? É porque hoje, somente essas três entidades, elas são responsáveis por mais da metade das emissões de carbono mundiais, né? Então, nós temos 3 regiões, 3 grandes conglomerados sendo responsáveis por metade das emissões de gases de efeito estufa. Então, para que alguma coisa tenha impacto global, obviamente nós temos que ter 100% de adesão da China, Europa e Estados Unidos, ou não vai fazer nenhum sentido, porque realmente eles têm um impacto muito grande em função da quantidade de emissão que eles geram dentro do ambiente. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui existe um comprometimento global das principais entidades e dos principais governos para se atingir a neutralidade na emissão de carbono até o ano de 2050. E para que isso aconteça, a gente tem que tomar uma série de medidas, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre cada uma delas e como a Huawei tem trabalhado para ajudar nesse tópico, né? Nós temos 2 pontos principais que é importante nós observarmos aqui, tá? O primeiro como eu comentei, né? Praticamente 64% das emissões globais elas estão concentradas em 5 países, regiões, né? Então, nós temos China, Estados Unidos, União Europeia, Índia e Rússia, responsáveis por 64% das emissões. Então, como eu comentei, se nós não tivermos o engajamento dos grandes emissores, o impacto que a gente vai conseguir ter final é muito pequeno. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico que é muito importante é que as principais fontes de emissão, elas são em função da geração de energia elétrica e consumo na indústria e no transporte. Então, assim, a geração de energia elétrica, ela tem um impacto muito importante na questão de se atingir as metas de neutralidade de carbono, tá? Então, aqui nós temos um cronograma básico do que tem que acontecer, né? Então, por exemplo, para 2030, todos os novos edifícios que devam ser construídos, eles já têm que trabalhar com neutralidade de carbono, eles já têm que utilizar na sua matriz de geração e operação soluções e operações e equipamentos que permitam com que ele tenha neutralidade de emissão de carbono, né? Se isso acontecer até o ano de 2030, em função da reposição desses edifícios, até 2040 nós devemos ter mais ou menos 50% dos edifícios já com neutralidade de carbono. E em 2050, 85% dos edifícios a gente deverá atingir a neutralidade de carbono. Então, realmente, a gente vai ter uma grande revolução na forma como a energia é gerada, utilizada e também em construções, como nós trabalhamos com as construções e operações para que a gente realmente atinja a questão da neutralidade de carbono. O outro tópico que eu comentei que ele é muito relevante é a questão da geração de energia elétrica, né? Então, para 2030, a gente já tem que ter uma capacidade de geração por painéis, né, de energia solar, né, significativa, né? A gente já tem que ter uma redução da utilização de carvão, principalmente nas principais economias, de forma importante, né, para que a gente realmente consiga migrar para uma neutralidade de carbono ao longo do tempo. Então, um resumo aqui básico até esse ponto, tá? A questão principal, as principais fontes de emissão de carbono estão relacionadas com a questão da geração de energia elétrica e o uso dessa energia na indústria, além do transporte, tá? Esses são os principais tópicos que nós temos para serem trabalhados. Vamos começar falando um pouquinho sobre a geração de energia elétrica. Esse é um tópico muito importante e muito relevante, né? Então, hoje, menos de 25% da energia elétrica gerada globalmente vem de fontes renováveis, né? O que significa que a gente ainda tem uma queima de carvão com potencial de geração de emissão de gases de efeito estufa muito relevante. O que nós temos que fazer até 2050? Primeiro,
nós temos que ter uma substituição de fontes de energia que emitem gases de efeito estufa por fontes de energia renováveis, né? Então nós temos dois tópicos bem importantes aqui. Primeiro, um aumento da eletrificação. Então, nós podemos utilizar a energia elétrica como base para melhorar e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Vou dar um exemplo prático, né? Hoje, a gente já tem desenvolvimento em uma série de países e ao redor do mundo por uma série de empresas, carros movidos a energia elétrica. Por que isso está acontecendo, né? Porque, como eu comentei com vocês, um dos principais emissores de dióxido de carbono na atmosfera é a queima de gasolina e de combustíveis fósseis. Então, se a gente migrar os carros para um consumo de energia elétrica, a gente evita a queima do petróleo e de seus derivados, e com isso a gente elimina a emissão relacionada a essa atividade. Então, essa é a questão direta, né? Lembra que eu comentei que é o escopo 1, né? Vamos pensar assim em uma pessoa individualmente, né? Então, eu estou utilizando meu carro aqui e eu consigo trocar e fazer um uso melhor. Mas por trás disso também tem um segundo tópico. Lembra que eu comentei que hoje ainda uma boa parte da energia elétrica que é gerada globalmente, ela vem da queima de carbono, principalmente por questão do uso de carvão para geração de energia elétrica nas usinas termoelétricas ao redor do mundo. Então, além de aumentar o uso da energia elétrica, ou seja, passar pela eletrificação de uma série de aplicações, nós precisamos garantir que essa energia elétrica que ela vai ser gerada, ela venha de fontes renováveis, né? Eólica, solar, entre outras, tá? Então, é imperativo que a gente realmente consiga ter um aumento da questão de fontes renováveis na pirâmide de geração de energia elétrica, né? Então, só como um comentário geral, né, de 2018 a 2050, né, a proporção de geração de energia renovável ela tem que aumentar de 25% para 90%, né, na matriz de geração energética em relação à energia elétrica, né, para que a gente realmente atinja a meta que foi estabelecida no Acordo de Paris. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico realmente é que, com isso, a gente vai ter um aumento, né, significativo no consumo de energia elétrica. Então, por isso que é importante a gente garantir que a grande parte da geração de energia elétrica ela venha de fontes renováveis. E nós temos um último tópico aqui que ele é bem interessante, né, que é a aplicação do hidrogênio, né? Então, quando nós falamos de fontes renováveis, as principais fontes de geração de energia renováveis são a solar e a eólica, né? Essa geração de energia ela tem uma característica porque muitas vezes ela é intermitente, né? Então a energia solar ela depende da incidência solar, né? E a energia eólica, obviamente, ela depende da incidência de ventos para que você realmente consiga ter a geração. Então essas fontes elas são intermitentes, né? Então existe uma série de desenvolvimentos em relação ao hidrogênio, porque o hidrogênio ele tem uma aplicação direta em relação à energia elétrica através do processo de eletrólise. E através de aplicações de hidrogênio, a gente pode armazenar parte dessa energia elétrica que é gerada de forma intermitente, permitindo assim que você tenha um uso mais constante das fontes de energia renovável, né? Então o hidrogênio, ele permite, né, tem que ter uma série de desenvolvimentos ainda, mas a ideia é que o hidrogênio ele permita com que você estoque, né, com que você consiga armazenar essa energia elétrica que é gerada das fontes renováveis e que você consiga fazer uma distribuição de longa distância. Então, com isso, você ultrapassa a questão da barreira da intermitência de geração dessas fontes e você tem uma geração totalmente limpa, né? O processo de eletrólise para geração de hidrogênio,
eles estão intimamente ligados aí com a questão da energia elétrica, e é um processo totalmente limpo, né? Então a gente vai ver nos próximos anos o aparecimento de uma série de aplicações utilizando hidrogênio em larga escala, principalmente em escala industrial, por questão dessas características de permitir com que você tenha uma geração, você utilize as fontes de geração renováveis intermitentes de forma muito mais prática e muito mais operacional, né? Então, ponto super importante aqui, nós temos que trabalhar na questão da geração de energia elétrica, né? Como nós fazemos isso? Mais fontes renováveis. Esse é o principal ponto em relação a esse tópico. Número 2, aumento da eletrificação. Nós vamos observar nos próximos anos um aumento do uso de energia elétrica em substituição a fontes de uso de queima de petróleo e outros subprodutos do petróleo, em questão da energia elétrica ser uma geração de fonte mais limpa, tá? Então esses são os dois principais tópicos que nós vamos ter em relação ao futuro. Bom, com isso nós terminamos aqui o terceiro tópico, né? Então a ideia aqui era falar um pouquinho sobre a regulação e quais são as tendências, né? E agora a gente vai comentar um pouco sobre como realmente atingir, né? Como você conseguir fazer uma operação para que você consiga atingir a neutralidade de carbono. Existe um tópico super importante aqui, que eu não vou abordar de forma muito detalhada, mas que é importante mencionar, que é a questão dos créditos de carbono, né? Então, como eu comentei, em função do Acordo de Paris, foi definido alguns limites de emissão por cada país, né? E você tem países que atingem o seu limite em função da sua atividade industrial, e você tem países que não atingem o seu limite de emissão em função da sua atividade industrial não ser muito desenvolvida, né? Então, o Protocolo de Paris ele permite com que você faça a venda. Então, imagina que um país que não emitiu durante o período de um ano toda a totalidade do seu limite de emissão, ele pode criar créditos e vender para outro país, instituições, né? E com isso você teria um comércio, você tem, né, na verdade, um comércio de créditos de carbono, né? Mas esses créditos de carbono, eles permitem com que você aplique em somente uma pequena parte, né, da geração de emissões totais que você tem. Então, realmente, para que você consiga avançar de forma significativa na redução da quantidade de emissão de gases de efeito estufa, é preciso que você aborde a questão da eletrificação, substituição de fontes de energia que não são renováveis por eletricidade provinda de fontes renováveis. Então, esse é o ciclo que nós trabalhamos para realmente conseguir uma redução na quantidade de emissões de forma significativa, né? Então, como trabalhar isso, né? Como nós trabalhamos isso? Então, isso tem que estar em toda a infraestrutura, né? Isso tem que estar em toda a base de operação. Então, primeiramente, a questão de geração. Então, como eu comentei, nós temos que trabalhar com fontes de geração de energia elétrica renováveis. Solar, eólica. No caso da Huawei, a gente tem um foco muito grande na questão de geração de energia solar. Então, nós temos uma série de soluções, uma série de produtos desenvolvidos para melhorar o rendimento da geração de energia solar, né? Um segundo ponto tem a questão da digitalização da energia. O que significa isso? Ter um melhor controle do uso da energia para evitar o seu desperdício. Então, esse é um tópico bem relevante. Terceiro tópico, a questão da eletrificação do transporte. Então, a Huawei apoia e incentiva e desenvolve soluções para que a gente tenha uma eletrificação do transporte. Então, o carro elétrico, né? Não necessariamente a Huawei, você vai comprar um carro da Huawei, mas toda a eletrônica e controle dentro dessa solução, a Huawei trabalha para fazer o fornecimento desse tipo de estrutura. Então, como eu comentei, né, a questão da integração de toda essa energia
para permitir com que assim tenha uma evolução, né, de uma sociedade de baixo consumo de carbono para uma sociedade que realmente seja neutra em relação a emissões de carbono. Então nós temos que atuar em todos esses tópicos para garantir com que essa meta seja atingida, né? Aqui um panorama geral, né, da energia digital, né? Então só alguns exemplos, né? Então sites, novas construções que realmente trabalhem a questão da emissão de carbono, reduzindo, como que você faz isso? Reduzindo o consumo de energia, trabalhando com utilização, por exemplo, de iluminação natural, assim que possível, uma série de outras medidas que te permite com que você realmente desenvolva sites muito mais sustentáveis. A questão da geração, né? Como eu comentei, a geração ela é fundamental, então a utilização de fontes renováveis, aqui no caso da Huawei, a gente tem um foco muito grande na questão da geração de energia solar, né? Edifícios inteligentes, que ele controlem o consumo de energia e outros aspectos dentro do prédio, tornando assim muito mais eficiente em termos de utilização. Para a questão de data center, como eu comentei com vocês, né, os data centers eles estão na base, né, da conectividade global, então eles são instalações muito importantes, porque eles têm um consumo de energia muito grande em função da quantidade de sites que eles manipulam. Então a gente realmente tem que tratar esse tipo de site de forma diferenciada, permitindo com que eles tenham um desempenho em termos de consumo de energia e eficiência muito diferenciados, para que com isso a gente consiga atingir a meta de neutralidade de carbono para 2050. Né? E último ponto, a questão da conexão à rede de energia elétrica, né? O grid propriamente dito. A gente tem que garantir que todas essas fontes alternativas elas estejam conectadas na rede elétrica e assim a gente faz uma gestão muito mais inteligente da distribuição de energia. Tá? Então, com isso, a gente vai entrar aqui agora um pouquinho mais em projetos práticos, né? Eu acho que a melhor forma da gente demonstrar como acontece na prática, né? Até pelo efeito didático aqui do nosso Open Class, é demonstrar com projetos práticos como acontece essa melhora na eficiência e como esses projetos auxiliam na busca por uma neutralidade de carbono. E vamos começar com a questão de geração de energia, que comentei com vocês, é o principal tópico, né? Então, quando nós estamos falando na questão de geração de energia, nós estamos falando na questão de geração de energia elétrica, né? Então, como que a Huawei trabalha para auxiliar instituições privadas e não privadas, autoridades, entre outros, a realmente atuar de forma efetiva na questão da redução de emissão de gases de efeito estufa? Então, a nossa resposta para isso realmente é a energia solar, né? Nós temos uma série de projetos desenvolvidos em relação à parte de energia solar e eles têm diferentes tipos de aplicação, né? Eu vou mostrar um exemplo para cada um desses pilares, mas inicialmente vamos comentar sobre algum deles, né? Então, inicialmente, planta fotovoltaica, né? Então, a Huawei tem uma série de soluções para geração de energia solar, né? Então, você pode ter grandes plantas de geração fotovoltaica, que essas plantas têm uma geração de consumo importante, conectadas na rede elétrica, e com isso você tem a utilização de uma fonte renovável, né? Então, isso é o conceito mais básico aí da questão de energia solar, né? Nós temos um segundo tópico aqui, né, que realmente é a questão de comercial e industrial. Então, imagine que, por exemplo, dá um exemplo prático, né, você tem um prédio, né, você tem uma empresa, a empresa tem esse prédio onde estão seus funcionários, e que você utilize a geração solar, né, você instale painéis e inversores solares dentro, na verdade, na sua estrutura física do prédio, e que você comece a gerar energia solar, né? Essa energia solar é conectada ao grid e você pode fazer a utilização dela dentro da sua própria estrutura, né? Então, com isso, você tem uma fonte de energia limpa, conectada ao grid, auxiliando na redução do consumo de energia e, além do mais, utilizando uma fonte renovável, né? Então, esse é um outro tópico.
Nós temos um terceiro tópico aqui, que é o mesmo conceito, né, da aplicação comercial, mas na aplicação residencial, né? Então você realmente pode ter, e a Huawei tem uma série de soluções para isso, né, que permitam que você gere energia solar dentro da sua própria casa, né? Então, se você tiver abertura e você tiver possibilidade de instalação de painéis solares, a Huawei tem uma série de soluções para esse tipo de aplicação, né? Permitindo assim com que você gere sua própria energia elétrica de forma renovável, sustentável, e assim você se beneficie dela, né? Tanto com redução de consumo, como também a utilização de uma fonte energética renovável. E por último, soluções de microgrid, né? Então, você tem realmente, você pode fazer utilização de plantas voltaicas. Eu vou dar alguns exemplos disso quando a gente falar da parte de operação em telecomunicações. Você tem locais e você tem ambientes onde você tem dificuldade de chegada da energia elétrica provinda da rede, né? Então, você tem que fazer alguma estrutura ali local de geração de energia elétrica para que você faça fazer uma operação. Então, qual é a solução atual que se tem para isso? Se utiliza grupos geradores, muitas vezes movidos a diesel, né? Então, é feita a geração de energia elétrica a partir da queima de combustíveis fósseis. Então, a Huawei tem uma série de soluções que permitam com que você trabalhe com um microgrid híbrido, né? E com isso você reduza o impacto da queima de diesel nesse tipo de operação. Então, esses são os 4 principais pilares de soluções que nós temos, e a gente vai passar uma por uma, tá? Então, inicialmente, vamos falar aqui sobre o projeto fotovoltaico, né? Uma planta de grande aplicação em Qinghai, Santara. Então, isso é um tradicional, né? Uma grande planta de geração de energia solar, né, com tecnologia Huawei, né? Essa planta ela tem capacidade de geração de 2,2 gigawatts, então é uma capacidade relativamente grande. Então, aqui você tem uma geração de energia elétrica 100% limpa, né? A fonte é 100% renovável. Então, como eu comentei, isso tem um impacto grande na questão da emissão de gás de efeito estufa. Se você tivesse que gerar isso a partir de uma termoelétrica, você tem uma quantidade de emissão de gás carbônico gigantesca na atmosfera. Então, esse aqui é a aplicação prática, né, de energia solar com grandes plantas de aplicação ou privada ou pública, né, mas essa é uma tecnologia que a Huawei tem e que ela está disponível para contratação. Aqui um segundo exemplo, né, naquele cenário 2 que eu comentei, né, então a Huawei utiliza nas suas fábricas a geração solar. Essa geração de energia solar, ela é dedicada para o consumo próprio das operações, né, e com isso você tem uma redução significativa do consumo de energia elétrica provindo do grid. Então, qual que é o conceito aqui que nós temos nesse tipo de aplicação, né? Basicamente, você tem uma fonte renovável conectada internamente à sua operação e com isso você tem uma redução do consumo de energia elétrica, né? Qual é o impacto disso? Se você estiver trabalhando com uma fonte de geração de energia elétrica a partir de queima de carbono, com isso, só pelo fato de você utilizar a energia solar dentro da aplicação nesse projeto aqui que nós temos, você tem uma redução de emissão de mais de 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente a isso, né? Então, realmente, você tem um impacto muito grande nesse tipo de solução. Então, isso aqui é o segundo tipo de aplicação que nós temos. O terceiro tipo de aplicação, ele parte do mesmo princípio, né? O princípio é o mesmo, né? Fonte de energia renovável com aplicação distribuída, evitando assim com que você, partindo a partir de uma fonte de energia renovável, permitindo com que você reduza o seu consumo de energia, né? Então aqui é um exemplo prático, né, de cenário. Mas o que é importante a gente colocar é que essa tecnologia ela tem evoluído muito nos últimos anos, né? E você tem uma adoção, você tem uma quantidade de pessoas e usuários muito maior em relação à geração de energia solar. O Brasil realmente nesse ponto tem uma série de aplicações, né? E com isso você tem uma redução do custo dos componentes desse tipo de solução, do inversor solar, dos painéis solares,
e mais você tem a adoção desse tipo de tecnologia pela população. Então, um efeito duplamente positivo, né? Você está utilizando uma fonte de energia renovável e você está reduzindo o consumo de energia elétrica direto do grid. Então, impacto duplo para a redução da emissão de gases de efeito estufa. E o último que eu comentei com vocês, né, que a gente também pode ver, é a estação de navegação de Zhuhai. Aqui a gente tem um modo de geração híbrido, né? Então, basicamente, inicialmente, né, esse aqui é uma estação que ela está distante do grid de conexão de energia elétrica, né? Então, ela basicamente utilizava grupos geradores para fazer a geração de energia, e com a utilização da energia solar, conseguiu-se reduzir significativamente a utilização, a queima de diesel, né, para a geração de energia elétrica, né? Então, essa geração ela é feita de forma inteligente, né, permitindo assim com que você tenha um controle muito melhor da fonte de energia. E com isso você tem uma redução estimada, né, em torno de 25 mil quilos por ano, né? Só para dar um exemplo prático para vocês, isso aqui é o equivalente ao plantio de 1.064 árvores. Aqui um tópico muito importante, né? Toda vez que a gente está comentando de emissão de carbono, na atmosfera, emissão de dióxido de carbono na atmosfera, lembre-se que nós temos as florestas em geral, né? Elas têm a atividade natural de consumo de gás carbônico, né? Então ela utiliza o gás carbônico no seu processamento. Então, só que muitas vezes para você gerar carvão você acaba queimando muita matéria orgânica para a geração de carvão. Então, também é uma forma muito importante de você reduzir as emissões de gases de efeito estufa, é simplesmente você também evitar o desmatamento, né? E para você evitar o desmatamento de forma indireta aqui, você pode reduzir o consumo de energia utilizando uma fonte de energia renovável. Então aqui também um outro exemplo prático, né, de como isso tem impacto e qual é a tecnologia utilizada para isso, né? Então nesse primeiro tópico, a gente basicamente tratou a geração de energia, né? Então, como eu comentei com vocês, a Huawei, ela tem uma série de soluções de geração de energia solar para aplicação desde consumo doméstico até consumo industrial e plantas de larga escala. Nós já estamos presentes nesse negócio. No Brasil, nós temos uma grande base instalada e você pode encontrar os inversores e soluções da Huawei numa série de aplicações, inclusive em aplicações residenciais. Então, realmente, com isso, a gente pretende estimular a utilização da energia solar e assim garantir que o Brasil realmente também vai chegar a atingir suas metas de redução de emissão de gás carbono na atmosfera. Então esse foi o primeiro tópico, geração de energia. Vamos para os projetos do segundo tópico, que é a redução do consumo de energia. Então lembra, além de eu trabalhar na matriz energética, migrar ela para uma forma mais limpa, a outra questão é o consumo de energia, né? Hoje, quanto mais energia eu consumo globalmente, em função da matriz energética que nós temos, maior é a emissão de gás carbônico na atmosfera, gases de efeito estufa, porque muita dessa geração, muito desse consumo, muita dessa geração de energia, ela provém da queima de combustíveis fósseis, né? Então, redução do consumo de energia também auxilia a reduzir a emissão de gás de efeito estufa na atmosfera. Então, vamos falar um pouquinho de como fazer isso, né? Então, vamos pegar o exemplo aqui das operadoras, né? A gente tem uma série de soluções, a Huawei desenvolveu uma série de soluções para realmente ajudar as operadoras ao redor do mundo, né? Todas as operadoras de telecomunicação, nesse desafio de implantação do 5G, melhorar a sua relação de consumo de energia, né? Qual é o primeiro tópico? Locais simplificados, né? Então, sempre que possível, a gente tenta trabalhar com soluções que ela tenham o menor impacto possível para a implantação das novas tecnologias, né? Então, ao invés de você ter que construir uma sala para alocar o equipamento de telecomunicação, a gente trabalha com uma série de tecnologias, por exemplo, que permitam com que a solução
seja instalada direta no poste. Assim você evita ter que fazer essa construção e você reduz significativamente o seu consumo de energia elétrica. Nós temos a questão das salas de equipamentos, né, que é muito comum na indústria de telecomunicação. Então a gente tenta ao máximo possível simplificar e reduzir o consumo, né, com novas tecnologias, com equipamentos mais eficientes e também com soluções modulares, permitindo com que a operadora cresça de forma ordenada, né? Então esses são os dois tópicos principais aqui, né? Além disso, a gente utiliza toda a parte digital, toda a conectividade das soluções para permitir com que assim sejam detectados, por exemplo, problemas em avanço ou que você realmente tenha uma utilização muito melhor da sua infraestrutura em campo. Então, são esses 3 tópicos que a gente usa para melhorar a questão do consumo de energia em relação às operadoras. Além, obviamente, de, como eu comentei, além na parte de geração de energia solar propriamente dito, também é possível se trabalhar com microgeração híbrida na questão das operadoras. Então você pode ter sites remotos com geração híbrida. A gente já trabalha em alguns projetos aqui com as operadoras no Brasil com o desenvolvimento desse tipo de tecnologia para evitar reduzir o consumo de energia elétrica. Então vamos dar uma olhada aqui um pouquinho, bem rápido, né, no que seria um mapa de, por exemplo, uma operadora e como que você faz para trabalhar com a redução em relação a isso e quais são as soluções que a Huawei trabalha para esse ambiente, né? Então, começando da parte de baixo, aqui vamos começar da parte rural, né? Então você tem muitos sites, como eu comentei, que eles são distantes da conexão do grid, né, da parte de energia elétrica. E esses sites, muitos desses sites, eles são assistidos por grupos geradores que geram energia elétrica a partir da queima do diesel, né, que gera gases de efeito estufa e tem emissão direta na atmosfera. Então, é possível se trabalhar com energia solar ou outras formas de energia híbrida na ponta para ajudar na redução desse consumo de energia. Passando por isso, a gente tem aqui grandes data centers, por exemplo, como eu comentei, mais e mais, né? Toda vez que você está utilizando o seu telefone celular, ou que você está enviando um e-mail, ou que você está mandando uma foto para um parente, essa informação ela está trafegando numa rede de dados. Isso passa por grandes data centers, né? Invariavelmente. E esses data centers eles precisam também se preocupar com a forma e a metodologia de construção, permitindo assim com que você tenha um melhor uso da energia elétrica, né? Sem falar na operação indireta, por exemplo, né? Então, como eu comentei, todas as operadoras têm equipes de manutenção, que elas prestam manutenção nos diferentes sites. Então, se através da tecnologia digital você conseguir evitar com que essas equipes se desloquem, fazendo uso delas de forma mais inteligente, você também reduz a emissão de gás carbônico, porque você vai ter um consumo menor de diesel dentro da operação, né? Então, lembrando lá dos tópicos que nós comentamos no começo, né? Basicamente para as operadoras de telecomunicação, a gente trabalha no escopo 1 e 2, né? Sempre focado na redução do consumo de combustível fóssil e também na questão da redução do consumo de energia elétrica, ou o uso da energia elétrica de forma mais inteligente. É assim que a gente trabalha com as soluções da Huawei. E vamos olhar aqui um pouco casos práticos, né? Como é que a gente faz isso de forma prática. Então aqui um exemplo, né, como eu comentei com vocês, aqui é a implantação de um site de telecom. Como vocês podem ver, esse site ele foi instalado sem a necessidade de construir uma alvenaria própria para alojar os equipamentos do site, né? Os equipamentos estão instalados de forma em um poste na área externa, né? Com isso você realmente não teve que gastar com infraestrutura para criar um site dedicado, né? Além da eficiência que você tem em relação a essas soluções. Então, a Huawei ela trabalha com uma filosofia que é um site, um vendor, uma solução. Então, que a solução seja o mais simplificada possível para o site, permitindo assim com que as operadoras e os nossos clientes eles tenham o máximo de eficiência possível na implantação das suas redes para atendimento do público, tá? Então, isso aqui é um primeiro exemplo prático. Segundo exemplo prático, sala de equipamentos, né? Então, assim, nós estamos passando por um processo de virtualização nas redes de telecomunicação, né? A gente tem uma convergência de dados, voz e imagem muito grande, isso já é uma realidade hoje, né? Então, as redes de telecomunicação, elas estão migrando, né,
para um híbrido, né, entre telecomunicação e IT. Então as soluções elas estão ficando muito próximas, né? E a Huawei tem uma série de soluções de infraestrutura para permitir com que as operadoras façam essa migração, entrem nesse mundo de virtualização de forma muito mais organizada e eficiente, né? Então aqui nós temos um exemplo prático, né? Isso aqui é reconstrução da sala de equipamentos de uma operadora em Shenzhen. Inicialmente nós tínhamos 11 racks, né? 11 gabinetes, né? Nesse site. Com a implantação da nova infraestrutura, isso foi reduzido para 3 racks, né? E você teve uma redução do consumo de energia significativo. Então, isso também é uma tendência, né? As operadoras ao redor do mundo, aí, com a implantação do 5G e também com o processo de virtualização que já vem acontecendo, elas vão fazer essa migração das redes dela e vão tornar as redes muito mais eficientes e muito mais verdes em questão de consumo de energia, né? Então aqui, só para fazer o equivalente em carbono, né, que é sempre a média que nós usamos aqui, né? Então aqui a gente tem uma redução em torno de 20 mil quilos ano de emissão de gás carbono em função dessa migração de tecnologia que aconteceu na reconstrução dessa sala de equipamentos de telecomunicação, né? Então, um outro exemplo prático de como isso impacta na questão de emissão. E o último exemplo aqui dessa parte, né, aqui na Grécia, na Ilha Verde, isso aqui é um site remoto, né? Então, mais uma vez, como eu comentei, sites remotos, a principal fonte de geração de energia elétrica são os grupos geradores a diesel, GMG, né? Então, essa ainda é a principal aplicação. Então você pode utilizar sistemas híbridos, né? Você pode até continuar utilizando o GMG, mas você pode ter os sistemas inteligentes utilizando a energia solar de forma híbrida, para que quando você tem incidência de energia solar e geração, você não faça utilização do GMG, né? Que o GMG ele fica em stand-by. Então você só vai usar ele quando ele for extremamente necessário. E com isso você consegue ter uma redução significativa da quantidade de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, tá? Então isso aqui é um outro exemplo prático, claro, de como a Huawei proporciona tecnologias para realmente ajudar os seus clientes a atingir a neutralidade de carbono, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a parte dos data centers, né? Como eu comentei com vocês, os data centers eles estão por trás, né? Eles estão na base dessa infraestrutura que você não vê, né? Então toda vez que você está mandando e-mail, você está recebendo uma foto, você está conversando com um amigo através de uma rede social, esse dado que você está gerando, armazenando e trafegando, ele passa por um data center, né? Você pode imaginar o data center como uma grande caixa que você coloca energia e essa energia ela é transformada em calor e depois você tem que tirar esse calor de dentro do ambiente. Então, realmente, em termos de uso de energia elétrica, é uma aplicação bem pesada, né? Então, a Huawei desenvolveu uma série de tecnologias para que os nossos clientes que trabalham nesse segmento possam realmente implantar sua infraestrutura física de forma bem sustentável. Então, primeiro, modularidade, né? Isso é fundamental. Então, você tem que permitir com que o cliente cresça de acordo com a sua forma, de acordo com a necessidade do seu negócio. Com isso, você evita de ter que ficar com equipamentos consumindo energia sem utilização para processamento de dados, né? Inteligente, né? Você fazer o controle da sua operação de infraestrutura, permitindo com que assim você tenha um melhor uso da energia elétrica que está chegando ao ambiente, né? Então essa é a melhor forma de você trabalhar. E você tem uma série de aplicações, né? Tanto na parte de geração de energia, refrigeração, como eu comentei com vocês, que é um tópico importante, né? Lembra que um data center ele gera muito calor, toda a energia elétrica que você coloca dentro, teórico, assim, fazendo uma aproximação aqui, ela é transformada em calor e você tem que retirar esse calor de dentro do ambiente. Então o sistema de refrigeração é muito importante. E a questão de operação e manutenção inteligente. Então a Huawei tem uma série de soluções de gerenciamento que permitem com que os nossos clientes façam o gerenciamento da sua infraestrutura de forma muito mais inteligente, reduzindo assim a quantidade de interações
e tendo uma eficiência muito melhor na questão da operação da infraestrutura física, né? Então, essas daqui são os principais tópicos em relação à parte de operação. Então, vamos para alguns exemplos práticos aqui, né? Então, aqui a gente tem um caso prático aqui do data center da Huawei, né? Então, assim, aqui a gente tem a utilização de fontes, o sistema de evaporação indireta, né? Então, é um sistema de energia de free cooling que a Huawei desenvolveu. Ela utiliza parte da temperatura ambiente para fazer a refrigeração do centro de dados, né? O PUE que está aparecendo aqui é a medida de energia entre o que você coloca dentro do ambiente e o que realmente chega para a aplicação de dados, né? Então é a relação entre toda a energia que você coloca dentro de um data center e quanto dessa energia realmente chega para a aplicação. Então, nesse exemplo, em função da utilização do sistema de refrigeração de free cooling, a Huawei conseguiu chegar em 1,15, né? Significa que para cada 100 watts consumidos de dados e informação dentro do ambiente do data center, são necessários 115 watts na entrada do prédio, grosso modo, né? Só fazendo uma aproximação para que vocês entendam, né? Isso tem um impacto muito grande. Você tem data centers por aí que o PUE é na casa de 2, né? Então, para cada 100 watts, você precisa colocar 200 watts. 100 watts são perdidos no meio do processo. Então, aqui você realmente tem uma redução, uma melhora da eficiência energética de forma muito significativa em função da utilização da tecnologia de free cooling, essa solução que a Huawei desenvolveu para o seu ambiente de dados, tá? Aqui um outro exemplo muito prático, né? O centro de computação em Wuhan, e aqui a questão está relacionada com a eficiência na hora de implantação, né? Então, além da eficiência operacional, depois que o equipamento está instalado, nós também enxergamos que uma forma de tornar os processos mais eficientes e reduzir a emissão geral, né, é tornar toda a implantação muito mais efetiva, né? Lembra que eu comentei do One Site, One Blade, né? A gente simplifica a infraestrutura para que os nossos clientes possam fazer implantações de forma mais simples e mais limpa. Aqui é a mesma coisa, né? Nós trabalhamos com soluções modulares que permitem uma implantação muito mais rápida, né? Então, com isso, você tem uma eficiência muito melhor, né? E você tem uma melhor utilização realmente da sua área de operação. Então, esse é um outro exemplo prático de solução que a gente utiliza para que com isso os nossos clientes consigam fazer a redução da sua emissão de gases de efeito estufa, tá? Aqui um outro exemplo, né? Como eu comentei com vocês, o tópico principal aqui é eficiência energética, né? Então aqui uma outra solução da Huawei, que é o iCooling, né? Ele está implantado num data center aqui da China Unicom, e com a implantação do iCooling, o que basicamente faz o iCooling? Ele detecta a temperatura dentro do ambiente, né? Ele é retroalimentado para o sistema de ar-condicionado e ele controla o fluxo de ar que está entrando dentro do ambiente. Com isso, ele permite com que o sistema de ar-condicionado trabalhe sob demanda, né? Que ele não fique ligado direto e colocando um grande fluxo de ar frio dentro do ambiente quando não é necessário. E com isso, com esse exemplo prático, a gente teve uma redução de 5 a 8% do PUE anual. Só para dar um exemplo prático, num ambiente de grande porte como esse de dados, isso é equivalente a 18 mil toneladas de emissões de carbono durante um período de 10 anos. Então tem um impacto muito grande. Então lembra que toda vez que nós estamos falando de emissão de gases de efeito estufa, nós temos dois impactos práticos, né? Geração de energia e redução do consumo de energia. São nesses tópicos que a Huawei trabalha, tá? Então com isso aqui a gente fechou o segundo tópico, né? Que é a questão de como tornar o consumo de energia elétrica mais eficiente. E nós vamos aqui para o terceiro tópico, que são soluções inteligentes e inovação, né? Então, aqui, obviamente, né, a gente começa uma questão que nós temos um impacto muito importante na questão de emissão de gás de efeito estufa, é realmente na indústria automotiva. Então, como eu comentei com vocês, a Huawei trabalha com uma série de soluções suportando
a questão do carro elétrico e autônomo, né? Para que com isso a gente consiga ter uma redução significativa na emissão de gases de efeito estufa dentro da indústria de transporte, né? Então a Huawei vem trabalhando com a IM, né? Reforçando aqui, o objetivo da Huawei não é vender o carro, né? Então você não vai chegar na concessionária e comprar um carro Huawei para utilizar, mas dentro de todos os grandes fabricantes globais, a tecnologia embarcada no carro para que ele seja mais limpo e mais inteligente, a Huawei está trabalhando nesses processos diretamente através dos grandes fabricantes de carros globais, né? Então, como uma empresa de tecnologia de ponta, nem poderia ser diferente. Esse é um tópico muito importante para nós como empresa e para auxiliar nesse desenvolvimento, né? Então, aqui um mapa global, né, em relação aos tópicos aqui que nós cobrimos, né? Então, assim, realmente ter uma utilização de energia muito mais inteligente e integrada. E também não é só isso, né? Para o desenvolvimento do carro elétrico, além de toda a tecnologia que você tem embarcada dentro do carro, né? Para que essa operação funcione, você também precisa ter a questão do recarregamento, né? Então, você precisa... Aqui um exemplo prático, né, de uma estação de carregamento, né, rápido e seguro, de carros elétricos, né? Então, esse tipo de imagem, ela vai ser muito comum no futuro, né? Dentro de um prazo de 20 a 30 anos, a gente vai ver muito mais desse tipo de estação do que postos de gasolina efetivamente, né? Isso é o que a gente aposta em função de todos os compromissos globais aí assumidos em relação à redução da emissão de gases de efeito estufa, e realmente o transporte a partir da geração a diesel é um dos principais impactantes nessa emissão. Então, a Huawei também tem soluções para a parte de recarregamento de automóvel elétrico. Então, a gente está presente em toda a base da indústria de tecnologia, realmente preocupado com a questão da emissão de gases de efeito estufa, tá? Então, com isso, nós passamos aqui, né, pelos principais pontos em relação à neutralidade de carbono, né, como atingir a neutralidade de carbono. Então, só para fazer um sumário aqui bem rápido, né, a gente falou da questão de geração de energia elétrica, né, fontes renováveis é necessário, um melhor uso da energia elétrica e um uso da energia elétrica de forma muito mais inteligente, né? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento para você que acompanhou o nosso Open Class, e que tenha, e com isso a gente encerra essa sessão. Muito obrigado e até a próxima. Você sabia que a Huawei está no Brasil há 23 anos? Somos mais de 16 mil colaboradores diretos e indiretos. Temos mais de 1.000 clientes empresariais, atendendo as principais empresas de telefonia brasileira. Estamos nas cidades, no campo, em todas as regiões do país. Atendemos 95% da população, com banda larga, 3G, 4G e 4.5G. E mais de 100 mil quilômetros de fibras óticas que chegaram na Amazônia pela primeira vez. Na educação, temos projetos de inovação com 46 universidades e institutos. E treinamos mais de 30 mil talentos nos últimos anos, para serem os novos perfis tecnológicos nacionais. Mas queremos muito mais. Para os próximos 5 anos, queremos profissionalizar outros 30 mil. Estivemos presentes digitalmente em alguns dos principais momentos históricos, desde mega eventos esportivos até o Carnaval e o Ano Novo, e em momentos críticos e sensíveis, como o suporte ao desastre de Brumadinho e a exames de Covid-19. Porque o nosso foco é ajudar as pessoas e contribuir para um país conectado, inovador e inclusivo, onde oportunidades sejam criadas. Por isso, doamos acesso à internet para alunos nas áreas rurais brasileiras. E criamos o StorySign, um aplicativo que ajuda crianças surdas a ler. Somos a Huawei Brasil, uma empresa privada global, com orgulho de estar aqui há 23 anos.